começando o vídeo de uma maneira diferente. Por que será? O vídeo de hoje é escolhendo 24 cores sem ver. E eu até coloquei uma outra câmera gravando aqui o meu rosto pra vocês verem que eu não tô roubando, tá, gente? Coloquei uma vendinha lindinha, maravilhosa que eu tenho aqui em casa, que eu ganhei de presente de uma lulinha maravilhosa minha. E fiquei sem ver nada. Juro pra vocês, não dava pra ver uma brechinha de qualquer coisa. Abri o kit, né, que no caso já tava aberto antes, e eu não tirei, joguei tudo em algum outro lugar pra misturar e coisa assim, porque eu tava com preguiça de ter que arrumar tudo depois, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus, eles já estão ali mais ou menos em ordem. Então, se eu tirasse tudo, jogasse no lugar pra poder pegar as 24 depois você quer organizar tudo de novo, ai, meu Deus, ia demorar demais, ia levar muito tempo. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Então, não fiz assim. Peguei ali, né, o negócio que tava. E aí, tá, Júlia, você sabia mais ou menos onde é que tava cada cor. Não exatamente. Eu sabia que, tipo, pra cá tinha uns amarelos com laranjas, pra cá tinha rosa com roxo, pra ali roxo com azul ali, azul com verde, depois azul com mais azul e marrom e verde com coisa, depois ali cinza. E aí eu fui puxando o que tinha, entendeu? Porque a cor mesmo, não tem como tu saber, gente. Vai puxar ali e aí tá misturado rosa com vermelho e roxo. Como é que tu vai saber qual que vai vir? Tu não sabe, entendeu? Então, fui ali puxando um de cada vez, puxei as 24 cores e essas foram as cores que vieram. Eu já tinha escolhido um desenho anteriormente, tá? Vou ser sincera com vocês, já tinha escolhido um desenho e falei assim, esse vai ser o desenho que a gente vai pintar. Porque eu pensei, se vierem cores péssimas, vai ser esse desenho aqui mesmo, que eu não gosto desse desenho, acho esse desenho feio, que é aquele que o Bobinho tá costurando um lençol. Bordando, costurando, não sei, enfim, tá coisando lá o lençol. E eu não gosto daquele desenho, acho ele chato, sem graça. Aí eu falei, vai ser esse aqui, porque daí qualquer coisa, se ficar ruim mesmo, tô nem aí, não gosto dele. Mas aí quando eu vi a seleção de cores, eu achei que foi uma seleção de cores legal. Então eu falei, não, posso escolher um desenho melhor. Então folhei todos os 4 livros dos Bobbie Goods até achar uma ilustração que eu queria. Eu fiquei em dúvida entre essa e aquele que eles estão fazendo yoga no parque. Mas acabei escolhendo essa mesmo porque eu achei que aquele do yoga no parque merecia uma tardezinha comum, né? Tipo, o céu azul, o solzinho iluminando e etc e tal. E com os tons que a gente conseguiu aqui, a gente não ia conseguir fazer isso porque não veio amarelo. Os azuis que vieram também foram escuros, né? Então, não queria fazer à noite. Tinha muito rosa e lá tinha muita grama. Então, acabei escolhendo esse mesmo. Falei, acho que vai ser uma boa solução mesmo, vai ficar legal nesse aqui. E aí comecei a fazer um céu meio de entardecer, sabe? Sabe quando você olha assim pro céu e ele tá roxo, com rosa, às vezes uma gotinha de laranja, não botei laranja nesse céu, foi só roxo e rosa mesmo. Então, foi mais ou menos esse tipo de coisa que eu queria representar. Só que eu fiz besteiras com as nuvens. Eu sempre falo pra vocês, gente, que eu faço cagada em todo vídeo, todo vídeo, todo vídeo. A cagada da vez foram as nuvens, tá? Por que, Júlia, as nuvens estão tão bonitas? Aguarde mais 5 segundos. Eu preenchi as nuvens, o que já não era pra ter feito, mas tudo bem, até aqui não estava tão ruim. Só que daí eu comecei a tentar dar profundidade para as nuvens, uma coisa que eu ainda não sei fazer. Aí começou a ficar ruim. E aí eu fui tentando arrumar, tentando adicionar outras cores, tentando dar mais iluminação, ou deixar mais escuro, ou qualquer coisa do tipo. Foi ficando ruim. Ficou ruim, 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 ruim. Aí eu fui lá e peguei cores mais escuras daquelas que tinham vindo, né? Das que tinham vindo, eu peguei as cores mais escuras das que tinham vindo e fui cobrindo, tá? Então ficou ali um melachete esquisito. Aí eu fui pro sol barra lua, na verdade é sol, porque tipo é sol de fim de tarde. E aí fiquei misturando assim um pouco do roxo com um rosa ali no meio, que era pra fazer esse degradê, né? Tipo, tá diminuindo ali do roxo escuro pro rosinho. E aí fui pro rio. E aí fiz o rio nos mesmos tons do céu, porque sim, né? Tá refletindo a água. Se o céu tá rosa e roxo, a água vai estar rosa e roxa. Gente, a água não vai estar azul, né? Porque tá refletindo ali a luz. Mas é isso. A cagada que eu fiz nesse vídeo foi isso, tá? Foram as nuvens. Depois que eu cobri com as cores mais escuras, não ficou tão ruim assim. Mas ainda assim era uma coisa que podia ter sido evitada se eu tivesse sido um pouco menos exagerada, né? Não precisava ter feito isso com a nuvem. A nuvem branca, só com aquela linhazinha rosa e roxo embaixo que eu já tinha feito, tava ótimo. E aí depois, quando a gente passou o outro também, tava ok. Precisava ter adicionado linhas e não sei o que? Não precisava, gente, não precisava. É isso que eu falo pra vocês. Às vezes a gente quer colocar mais e mais e mais coisas, a gente acaba exagerando e aí a gente, ó, se lasca, né? Porque não deu bom.
Claramente não deu bom. Mas tudo bem. No fim das contas, não ficou tão ruim assim. Eu consegui salvar ali o negócio, né? Salvar também é uma palavra meio forte, mas consegui dar uma disfarçada. E até que ficou ok. Achei que ficou legal. Meu irmão fala que esse é o céu do fim do mundo. Ele falou, tá acabando o mundo aqui, é apocalipse. Eu falei, menino, para com isso. Você nunca viu o céu rosa e roxo? Eu já vi um monte de vezes. Aí ele, mas o sol rosa, acho que não. Eu falei, não interessa, não tinha amarelo. E aí ficou assim mesmo. Aí fui pintar as cachorrinhas. E eu sei, gente, que esse livro, que inclusive eu estou pintando o livro do dia pra noite, se vocês não perceberam. Eu sei que esse livro é uma história contínua, tá? É da hora que a querida vai acordar até a hora que ela vai dormir. Então a gente tem todas as coisas que ela faz, caminhando com o cachorro, jantando com os amigos, trabalhando, tomando café, tomando banho. É nesse que ela toma banho? Não, não é nesse, não. Se arrumando para ir pro trabalho e etc e tal. Então, o interessante seria a gente seguir, né, uma ordem, assim, tipo, pelo menos colocar ela sempre com o mesmo tipo de pelo, assim como o gatinho, que também aparece em todas as ilustrações, sempre com a mesma estampinha e tal. Então, pensando nisso, eu fiz uma coisa simples, até porque eu não tinha muitas opções, que nem eu falei pra vocês. Mesmo pra sombra dela mesmo, eu tive que usar um cinza, então ficou super clarinha, a sombra nem ficou marcada, igual eu gosto de deixar. Então, nas outras vezes vocês vão ver a sombra um pouco marcada, tá? Um pouco mais marcada, mas é porque eu realmente não tinha como deixar mais marcada do que agora. Mas tudo bem. Acabou que ela ficou marronzinha, tá? 100% marronzinha, e é assim que ela vai ser em todos os desenhos. Pode ser que em outros desenhos que ela seja só de pelinho, assim, né? Que ela esteja usando uma roupa, eu adicione uma roupa ou outra, mas o pelo dela vai ser assim. Não vai ter coisinhas que nem a outra ali, que a outra eu fiz vários coraçõezinhos no pelinho dela todo, ela não vai ter isso, tá? Vai ser liso mesmo, é só o pelo marrom escuro comum. Vou ter sorte se eu lembrar qual é a cor que eu usei. Eu lembrei no outro desenho que eu faço, tá, gente? Que eu pintei um outro desenho desse livro já também. E graças a Deus eu lembrei qual era a cor. Mas, já deixo avisado, já deixo avisado que pode ser que eu esqueça. Tomara que não. Mas pode ser que eu esqueça. Se acontecer, me desculpem, tá? Já peço desculpas antecipadamente. Enfim, a cachorrinha é marrom e o gatinho dela é cinza com manchinha cinza, tá? Eu queria fazer de outro jeito, tipo fazer um gatinho laranja, sabe? Ou aqueles gatinhos siameses e tal. Mas como eu disse pra vocês, eu não tinha as cores que eu precisava pra fazer esse tipo de coisa. Eu tinha que me virar com o que eu tinha, não podia acrescentar outras cores. Então, acabou ficando com o que tinha pra ficar. Ou era isso, ou o gato era da cor dela, ou da amiga, ou azul e roxo e rosa ou verde. Dá pra fazer isso? Não dá pra fazer isso? E o laranja que eu tenho é muito neon. Olha só a cor desse laranja, gente, nessas flores. Foi o único lugar que eu consegui colocar esse laranja, foi aí. E na cerca lá atrás que eu vou colocar também. Mas assim, só. Não tem mais onde botar esse laranja, ele é muito forte. Aí, gente, se eu botasse esse laranja no gato, esse gato ia ser alienígena. Não ia ser um gato comum, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Depois de fazer ali, né, a cachorrinha e a outra cachorrinha, eu passei para as plantas, porque eu queria me livrar logo das cores que eu tinha. Eu pensei, tá, eu tenho muita cor aqui que eu não sei pra que eu vou usar. Então, eu vou pegar as que eu já sei como que eu vou usar e vou usar logo elas à frente, que é pra eu já ir me livrando pra cá, porque eu queria pelo menos usar cada uma das cores no mínimo uma vez, né? Então, eu já fui ali me livrando das que eu já sabia onde que eu ia usar, por exemplo, os verdes, né? Peguei todos os tons de verde que tinha, que eu acho que foram 4 tons, se eu não me engano. Fiz ali os arbustinhos, né, das plantinhas, fiz as folhinhas das flores e foi. E aí passei para outras cores que eu não tinha usado. Por exemplo, aquele roxo escuro, que não é o roxo que tá. Na verdade, eu acho que eu usei esse roxo no céu, sim. Mas, enfim. Peguei o roxo escuro, peguei um mais clarinho, peguei um rosa médio, peguei o laranja e o azul. Esse azul achei péssimo, inclusive. Eu achei esse azul horrível. Meu Deus, eu não gosto desse azul.
e usei eles nas flores, porque eu achei que era um bom lugar pra usar. Não ia usar eles na casa, pelo amor de Deus, uma casa azul ou laranja dessa aqui é pra acabar com o pique de Goiás. Então, pintei nas florzinhas, achei que ficou legalzinho, achei que elas ficaram bonitinhas, então foi bom ter usado ali. Já deixei essas cores pro lado e fui fazer outra coisa. Aí peguei esse azul maravilhoso, esse azul é maravilhoso. E usei ali pra pintar o corrimão da escada. Já pintei a casa lá dos fundos, né? Só ficou faltando pintar o todo ali do meiozinho e as janelas. Mas aí esse texto eu deixei pra depois, porque eu também não sabia de que cor eu ia pintar. Veio muito cinza nessas escolhas que eu fiz. E eu não sabia muito o que eu ia fazer de cinza. Se eu fazia o chão cinza, mas o chão era de madeira. A cerca é de madeira, eu pintava ela de cinza. Ou pintava as casas. Se eu não pintasse as casas de cinza, que cor eu ia pintar? Tinham muitas cores neons ou as cores do céu. Eu ia pintar tudo com a cor do céu de novo, gente, pelo amor de Deus. Aí acabei escolhendo cinza mesmo para as duas casas, tá? Então tem dois tons de cinza, né? Um ali na casa do fundo, o outro na casa da frente. Inclusive aquele do fundo nem parece cinza, né, gente? Parece um azulzinho, mas ele é um cinza puxado pro azul. Por isso que ele é meio azulado, mas ele é cinza. E aí eu pintei o chão com essa cor que, inclusive, está escrito que é verde. Se eu não me engano, é o GY173. Eu tenho quase certeza que é uma coisa assim. Usei ele pro chão e eu pensei, gente, no papel cartão, ele tá meio creme, não tá muito verde. Mas na hora que eu comecei a pintar, que a tinta estava molhada, começou a ficar verde. Eu falei, eu me lasquei de novo, meu Deus, eu faço besteira. Aí eu falei, cara, já comecei, né? Vou terminar aqui vendo o que dá. Graças a Deus, deu bom. Não deu problema nenhum. Ele foi ficando mais creminho, mais puxado ali pro tom do ocre, né? Graças ao meu bom Deus. Por que, gente, que eu fiz um negócio desse? Primeiro, que eu não tinha onde usar. Segundo, que eu não queria ter que usar a cor da cachorrinha principal ali em todos os elementos, gente, porque é tudo de madeira aqui. O chão é de madeira, a cerca é de madeira, aí tem um barco lá no fundo também que é de madeira, né? O barco é de madeira. E aí ainda tem os vasinhos de planta que podia ser marrom. Eu fiz ali quase parecido com a. Quase parecido, não. Eu acho até que é a mesma cor da cachorrinha aqui. Eu usei pra fazer as sombrinhas, o outro tom mais escuro. Então, assim, gente, não tinha outras cores pra usar. A não ser que eu fosse pintar o chão de colorido. Eu não ia pintar o chão de colorido, gente. Pelo amor de Deus, tenha senso. Tenha senso, sabe? Aí, meti esse aqui mesmo. Graças a Deus, deu tudo certo. Pintei o gatinho de cinza, esperei ele secar, fui pintando outras coisas, pintei ali a borda da janela, a porta ficou verde, porque tinha esses dois verdes de água e eu não sabia o que eu ia fazer com esses verdes. Pensei em pintar a casa do meio com esses verdes, mas achei que ia ficar uma cor muito esquisita, assim, que não ia ornar com o desenho, então acabei pintando só a porta mesmo com essas cores, graças a Deus que eu fiz isso. E aí eu fiz um efeitinho meio de madeira também, como se a porta fosse de madeira, só que pintada de verde, sabe? Aí pintei a outra casa com esse tomzinho de roxo, que parece um pouco rosa, né? Porque não tinha muitas outras opções. Na verdade, eu acho que eu já tinha usado todas as cores que tinha de opção nas cores que vieram. Então eu precisei repetir, não tinha o que fazer. E aí, depois de finalmente repetir, pintar a casinha de rosa, que eu vim com o marrom que eu pintei a cachorrinha pra pintar o resto do telhado, porque já estava com uma divisão, né, de cor, não ia ser o coisa inteira marrom, e estava longe dela, porque pintar um negócio que tá perto dela, da mesma cor, é muito estranho, gente. Não tem, sabe? É esquisito. Aí pintei a areia lá do fundo, do mesmo tom que eu pintei a madeira do chão. Porque não tem outra cor, gente, pra pintar a areia. Vou pintar areia de que cor? Aí depois eu peguei os outros tonzinhos, né? O de laranjinha ali, que não é laranja, é salmão. E o marrom e o coisinho. E fiz batidinhas no chão da areia, né? Que é pra poder fazer o granuladinho. Pra ficar um pouco diferente também do coisa da madeira. Afinal de contas, como eu disse pra vocês, é a mesma cor. E o negócio tá um perto do outro. Aí fica meio... né? Então... Fiz essa coisinha ali pra poder dar a separação. Pintei as botinhas dela de roxo, tá? Então... Quem achar assim, ai, nossa, se você pintou ela de roxo assim, e agora ela vai ter que estar todo de roxo em todos os outros desenhos. Gente, eu não faço isso, tá? Não tem esse negócio, não. Ai, porque fulano X pinta toda vez o mesmo cachorro com os mesmos tons. Então, esse cachorrinho aqui, ele ama a cor azul, então ele só usa azul. Não faço isso, tá? Se vocês estão assistindo meu vídeo esperando que cada personagem ganhe um nome, ganhe uma paleta de cores pra ele mesmo, isso não vai acontecer. A única coisa que eu vou manter aqui é a cor da cachorra e do gatinho nesse livro, porque é o livro sobre ela, tá?
Mas assim, o guarda-roupa dela vai ser colorido. Vai ter rosa, verde, laranja, amarelo, azul, marrom, vai ter tudo. Tudo. No dia que eu quiser botar um laranja neon nessa cachorra, eu vou botar. E aí eu não quero ouvir chororô, viu, gente? Ai, mas porque se você fizesse o guarda-roupa inteiro dela de rosinha e esse... Gente, pelo amor de Deus. A gente vive no mundo real. E no mundo real, ninguém usa só a mesma cor de roupa. Quer dizer, talvez existam algumas pessoas. Mas não é assim que funciona com a maioria. São pessoas específicas. E a minha cachorra vai ter variedade de cor, tá? Enfim, foi isso. Eu nem vi que tinha acabado, gente. Eu usei no final, inclusive, também uma canetinha branca pra fazer uns risquinhos na janela, né? Pra poder representar o vidro. E uma canetinha dourada pra poder fazer os pequenos detalhes na xicrinha de chá e na coleirinha do gatinho e na fivela da bolsa, tá? Mas não conta como cores, tá? Então vocês não podem dizer que eu tô roubando. São pra detalhes, eles não são pra pintar. Então funcionou. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com a amiga. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!